E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo vamos tentar resolver um problema de maratona de programação utilizando as ideias do TDD em Python. Esse problema aqui é um problema que teve na Maratona Mineira de Programação, eu participei dela, e ele disse que a NASA descobriu um tipo de vida fora da Terra e esse tipo de vida tem um DNA. E o importante desse DNA não é a ordem que as letras aparecem, a gente vai ter várias letras aqui do DNA. E o importante não é a ordem que elas aparecem, é sim a quantidade de vezes que cada letra aparece, para dizer que o indivíduo é de uma espécie. Então, se um indivíduo tem o DNA AAA e o outro tem AAB e um tem AABA, esses dois indivíduos são da mesma espécie. E o que esse problema pede é o seguinte, ele vai te dar várias cadeias de caracteres com DNAs e ele vai te perguntar quantas espécies diferentes vão existir aqui. E a gente vai resolver isso aqui manipulando essas strings. Por exemplo, aqui nós temos três espécies diferentes, são três cadeias de caracteres com quantidade diferente de letras, da mesma letra. Aqui também, aqui não, aqui já são todos iguais, tá vendo? São três A's e um B em todos os indivíduos. Então todos esses indivíduos fazem parte da mesma espécie. Então vamos tentar resolver isso aqui utilizando TDD. Para resolver esse problema eu vou dividir ele em duas partes, tá? A primeira parte eu vou querer ordenar as letras. Se eu comparar diretamente aqui, essa cadeia de caracteres com essa, ele vai dar diferente. Se eu ordenar essas cadeias de caracteres em todas elas, eu vou conseguir fazer com que elas sejam iguais. Ele vai jogar os A's todos para frente e vai deixar o B no final. Então eu consigo comparar elas e eu consigo ver quantas diferentes vão existir aqui dentro. E assim eu vou resolver o meu problema. E a segunda parte vai ser realmente eu verificar quantos diferentes tem. Vamos resolver isso aqui então. Primeiro, vamos aqui para o nosso VS Code. Eu vou criar um novo arquivo chamado teste.py. E eu vou começar aqui importando as bibliotecas aqui da unidade de teste unitário. From unit test, import. Eu vou utilizar o test case e eu vou utilizar o main desse pacote. Eu vou criar uma classe para rodar esses testes. Vamos chamar ela de classe teste alien. E ela vai herdar de test case. Dentro dessa classe eu vou colocar nos testes para a gente ver se o problema está sendo resolvido ou não. E eu vou criar outro arquivo aqui que vai ser chamado de alien.py. Aqui é realmente onde eu vou resolver o meu problema. Primeira parte que eu vou fazer, eu quero resolver a parte de ordenação. Então eu vou criar um método def ordena DNA. E eu vou fazer que esse método ele vai receber uma string, tá? E ele vai devolver uma string. Por enquanto, vamos dizer que ele vai retornar uma string vazia. Eu não comecei a implementar ela. E a ideia do TDD é a seguinte, eu vou primeiro desenvolver o meu teste, ver que ele está ou não funcionando, né? Se ele não funcionar, se ele funcionar, beleza, eu crio outro teste, em outro caso do meu problema, que eu preciso resolver. Se ele não resolver, se ele der algum erro, ou no teste que eu acabei de criar, ou em algum dos testes anteriores que eu já tinha feito, eu tenho que mexer no meu código para que ele passe em todos os testes. Isso aqui é interessante porque você sempre está desenvolvendo software, você sempre está adicionando coisas novas. E uma coisa nova pode quebrar uma coisa antiga que já estava funcionando. Você tem esse tipo de teste rodando automatizado, você consegue, toda vez que você modifica o seu software, verificar se está tudo funcionando ainda. Tudo que você testou ainda está funcionando como deveria. Evita algumas dores de cabeça de você implantar alguma coisa que quebrou, e é impossível você testar o seu software inteiro todas as vezes manualmente. Então aqui dentro dessa classe aqui, eu vou criar o meu teste para testar se aquele meu método está resolvendo o meu problema. Eu quero ordenar o DNA. Vamos ver se está funcionando.
obviamente aqui ele não vai estar funcionando. Eu estou fazendo do jeito mais forçado aqui, mas vocês poderiam já ter implementado esse método já tentando resolver o problema corretamente. Estou fazendo passo a passo mais arcaico para vocês verem como é que funciona. Então vamos lá, eu vou criar um método chamado testa ordena DNA. Esse método ele vai receber só o self mesmo do... O que vai acontecer aqui? Eu vou ter um valor de entrada. Eu vou fazer desse jeito, porque depois eu vou parametrizar isso aqui, vai ficar mais fácil para a gente testar em grande quantidade. Então eu vou ter um valor de entrada. Esse valor de entrada, ele vai ser um daqueles que eu tenho ali no meu teste, no meu problema. Vamos começar do mais simples. Eu tenho A, eu vou... E A ordenado vai ser A também, tá? Então vamos lá. Valor esperado, que é o valor que eu espero que tenha como resultado quando eu chamar meu método. Vai ser A. Então vamos lá. Eu vou chamar minha função que eu criei ali, tá? E eu vou ver se o retorno dela vai ser o que eu estou esperando. Primeiro eu tenho que importar ela, né? Vamos primeiro importar ela. From alien import ordena DNA. E eu vou chamar ela aqui, valor, que vai ser o valor que eu obtive ao chamar esse método. Valor obtido vai ser igual ao chamada desse método, ordena DNA com o valor da entrada. E o que eu vou fazer aqui vai ser utilizar um método dessa classe testCase. E eu tenho que testar se o valor que eu obtive, o valor obtido, vai ser igual ao valor esperado. Quer dizer, eu rodei a minha função com uma entrada que eu conhecia, eu tenho uma saída que eu espero que ele retorne. E eu tenho que comparar se a saída que eu obtive é igual ao valor que eu estou esperando. Então eu vou utilizar self, ponto, que vai ser um método da classe testCase, assert equal. E eu vou comparar duas coisas aqui. Eu vou comparar o valor obtido com o valor esperado. Então, beleza, eu criei esse teste. Ele só vai fazer isso aqui. Ele vai chamar a função utilizando como entrada esse valor aqui. E eu quero que como saída tenha esse valor. Vamos rodar esse teste para ver se ele funciona? Para rodar esse teste aqui, você vai chamar esse arquivo aqui, teste.python. Como ele tem... faltou colocar a main aqui, tá? Main, que eu importei lá em cima do test case, do unit test, e ela vai chamar isso aqui. Vamos tentar rodar isso aqui, ó. No meu caso, eu tenho que colocar python 3 teste.py. Dependendo do seu computador, às vezes só Python ele já vai usar o Python 3. Então vamos chamar aqui, vamos ver o que vai acontecer. Eu rodei o teste, ele deu aqui, ó, erro, falha, nesse teste aqui. O valor esperado, eu não consegui encontrar esse valor aqui esperado no valor que você me mostrou. Então eu rodei minha função lá com aquela entrada. Eu esperava que a saída fosse A, ela não foi. Provavelmente tem um erro, o meu método não está correto ainda. Eu vou lá no meu método e vou dar uma olhada. Opa, ele está retornando uma string vazia, não tem como isso aqui dar certo. Então eu vou fazer o seguinte, Esse aqui eu tinha que colocar DNA, né? Vai receber DNA, que é uma string, tá? Vou corrigir isso aqui, deixar mais bonitinho. E vamos dizer que eu acho que somente retornar DNA resolve meu problema. Se eu receber uma string e somente retornar ela nesse meu método, já vai retornar ordenado. Vamos rodar de novo o teste para esse caso aqui. Se eu rodar de novo, sucesso. Rodou um teste em 0 segundos, ok.
Vocês viram que isso aqui não resolve o meu problema, isso aqui não ordena qualquer situação. E aqui vamos dar uma refatorada nesse método de teste para que a gente possa testar mais opções, aproveitando essa mesma estrutura aqui. Para que eu não tenha que, por exemplo, eu fiz o teste com A, eu não tenho que copiar essa função inteira, esse método inteiro aqui, para poder testar com ABA, por exemplo. Vamos fazer uma refatoração aqui e eu vou utilizar uma outra biblioteca para a gente também, que vai ser chamada de Parameterizer, tá? Vamos lá. Então, eu vou importar ela, eu não tenho ela instalada, vou instalar ela também aqui. Parameterizer. Primeiro vamos instalar ela aqui. Eu vou vir aqui no meu terminal e dar um pip3 install Parameterizer. Vamos ver, ele baixou. Ele usou o cache que eu já tinha de outro projeto e instalou essa biblioteca aqui, pacote. Desse pacote eu vou utilizar eu vou importar dele o Parameterizer. Esse aqui é um decorator que vai parametrizar a entrada de uma função, dessa função aqui, tá? Então vamos começar a utilizar isso aqui. A minha ideia vai ser o seguinte, eu vou colocar vários valores de entrada e várias saídas esperadas. Então eu vou tirar isso daqui, ó. Eu vou valor de entrada, isso aqui é uma string, tá? E eu vou colocar aqui também o meu valor esperado. Vou copiar aqui, valor esperado, e também é uma string. E eu posso tirar isso daqui, de dentro. E aqui em cima eu vou fazer o seguinte, diminuir esse, mais fácil da gente ver. Eu vou colocar esse decorator aqui para Meterized. .expand. Beleza. E aqui dentro desse expand ele vai receber um arrayzinho com as minhas entradas. Então para cada entrada eu vou fazer isso aqui. O que esse decorator vai fazer vai ser o seguinte, ele vai pegar esse método aqui e vai criar ele várias vezes colocando essas entradas aqui, tá? Então quando você chamar esse método aqui, você vai chamar na verdade um método que o Parameterizer vai criar para a gente com essas entradas já aqui. Vai chamar várias vezes esse mesmo método aqui com essas entradas que eu tenho aqui em cima. Primeiro vamos ver se deu tudo certo, antes da gente começar a colocar mais coisa aqui. Vamos rodar de novo o meu teste unitário. Ele tem que rodar isso aqui e ele vai dar certo. Então vamos lá. Rodou. O que aconteceu aqui? Ele rodou uma vez naquele meu teste com aquela entrada que eu já tinha testado e estava funcionando. Deu ok, rodou certinho. Agora vamos aumentar a quantidade de entradas que eu tenho aqui. O legal de a gente parametrizar assim é que eu não preciso criar N testes iguais que vão fazer a mesma coisa com entradas diferentes. Aqui vamos pegar outro exemplo que a gente tem aqui lá do nosso problema aqui, ó. Então eu tenho, por exemplo, vamos pegar uma coisa daqui de baixo que vai dar errado. BAAA. Vamos lá. Quando eu ordenar essa string, eu espero que o resultado seja AAAB, certo? Isso que eu espero que aconteça. Então vamos tentar rodar esse teste de novo e vamos ver se vai dar certo. Vamos vir para cá, vamos dar uma olhadinha. Opa, erro de asserção. Eu não consigo ver que BAA é igual a AAB. O valor que eu obtive é diferente do valor que eu esperava. Então minha função está errada. Vamos voltar lá para a nossa função e ver que eu só estou retornando o DNA. Isso aqui não resolve o meu problema. Então vamos tentar resolver ele realmente ordenando essa cadeia de caracteres. Tem algumas formas de fazer isso aqui. Vamos fazer o seguinte. Eu vou criar uma variável aqui, caracteres ordenados. Eu vou aproveitar um método do Python chamado sorted.
E eu vou botar o meu DNA como... passar meu DNA para ele. O que ele vai fazer? Ele vai quebrar minha cadeia de caracteres, colocar tudo dentro de um array e ordenar. E eu vou retornar o seguinte. Eu vou pegar uma string aqui vazia, ponto .join, e eu vou juntar esses caracteres ordenados. E dessa forma eu espero que minha string volte ordenada para mim. Vamos voltar lá no meu teste unitário e rodar de novo. Opa, agora eu rodei 2 testes e deu tudo certo. Tá vendo? Dessa forma a gente vai resolvendo o problema utilizando testes. A gente não precisa ficar testando manualmente, a gente vai vendo as novas funcionalidades que vão aparecendo e vamos tentando ver se o nosso código está passando, se ele está conseguindo entregar a saída que a gente espera com a entrada que a gente colocou. Então vamos pegar mais um exemplo aqui, aproveitando que está fácil a gente aumentar a quantidade de coisas. Vamos pegar outro exemplo aqui, ABC. Isso aqui você vai colocando vários testes de acordo com o seu problema. Esse problema aqui não vai ter muita coisa, ele vai rodar 3 testes aqui, com essas 3 entradas, por enquanto está certo. Essa função que eu fiz já está certa, tá? Então, vamos passar para a próxima parte do nosso problema, que seria verificar quantos DNAs, quantos aliens diferentes eu tenho. Uma lista de DNAs que ele vai me entregar, tá? Então, vamos lá. Def, vamos criar uma função chamada conta espécies. Essa função conta espécies vai receber os DNAs, e esses DNAs vão ser listas de strings, tá? E ele vai me retornar um inteiro, que é a quantidade de espécies que eu encontrei. Por enquanto, eu estou só definindo que é entrada e saída aqui, eu vou retornar 0. E vamos criar um método aqui para testar essa função. Então vamos criar de novo, igual a gente fez da outra vez. Def testa conta espécies. Aqui ele vai receber só self. E a gente vai começar a criar aqui o teste. Vamos fazer igual a gente fez no outro. Eu vou utilizar um vetor, vou criar uma variável chamada vetor de entrada. Depois ela vai, como eu vou parametrizar, depois ela vai lá para os meus parâmetros do meu método. Vetor de entrada. E eu vou receber um vetorzinho. Esse vetorzinho vai ser esses valores aqui que eu tenho na minha entrada do meu problema aqui, tá? Então vamos lá. Eu vou começar aqui eu vou copiar essas 3 entradas aqui e o resultado esperado para essas 3 entradas é 3. Vamos lá, vamos copiar isso aqui. Então meu vetor de entrada vai ser A, AB e ABC. E a minha saída esperada, o valor esperado, vai ser igual a 3 aqui. Eu tenho 3 espécies. Então vamos agora importar o método que eu criei lá, de conta espécies. E vamos fazer o seguinte, eu vou fazer valor obtido vai ser igual conta espécies recebendo esse vetor de entrada. E eu vou fazer a asserção de novo, da mesma forma que eu fiz aqui em cima, vai ser self.assert equals, e eu vou comparar o valor obtido de novo com o valor esperado. Perfeito. Eu vou rodar de novo esses testes e a gente vai ver uma coisa legal. Ele vai rodar, toda vez que eu mexer, ele vai rodar todos os testes que eu tenho aqui em cima também. Ele rodou 4 testes, não rodou só um que eu criei agora. Isso é legal que sempre que a gente mexer com o nosso código, a gente tem aquela paz de espírito que a gente não bagunçou nada que já estava funcionando. Ou a gente descobre que a gente bagunçou alguma coisa que já estava funcionando e a gente arruma antes de colocar para os nossos clientes. Então beleza, esse aqui deu errado.
ele não conseguiu ver que encontrar o valor esperado, que era 3, ele encontrou 0. Por quê? Porque o meu método não está terminado, não está feito. Vamos dizer que eu olhei esse problema aqui e na minha cabeça eu achei que era simplesmente chegar e responder o tamanho de DNAs. Nesse caso vai funcionar, né? Eu tenho 3 espécies e 3 de entrada, vai funcionar. Vamos rodar aqui para ver se resolve. Opa, ok, funcionou. Outra coisa importante dessa parte de teste é que a gente tem que ver sempre os testes que vão... Sempre fazer testes que cubram todas as possibilidades aqui do nosso problema. Eu coloquei a situação onde todos os cadeias de caracteres são diferentes e vão dar espécies diferentes. Agora vamos parametrizar isso aqui também, igual eu fiz lá em cima, e colocar um vetor com cadeia de caracteres que vão dar o mesmo resultado. Depois vamos tentar um que algumas são iguais, outras são diferentes, para a gente cobrir a máximo possível de possibilidades aí de entradas no nosso problema. Então vamos criar de novo aqui, ó, parameterized ponto expand e vamos colocar essas entradas aqui. Primeira coisa aqui, eu vou colocar de novo aqui o que eu estava fazendo, né? Eu tenho meu vetor de entrada aqui, ele vai ser uma lista de strings. Se não quiserem tipar também, não precisa tipar nesse caso. E eu tenho a quantidade esperada. O valor esperado de saída aqui. Isso aqui vai ser um inteiro. É só costume meu de tipar mesmo. E eu posso jogar isso aqui para os meus parâmetros. Eu vou... Aqui eu tinha que colocar... Esses parâmetros vão estar dentro de um array. E vamos lá, criando a entrada de cada um dos problemas aqui. Primeiro vamos copiar isso aqui. E vamos colocar o valor 3 aqui no final. Então esse é o primeiro caso de teste que eu vou fazer. Vamos rodar de novo para ver se eu não fiz nenhuma besteira aqui enquanto estava codificando. Python 3, teste.py. Beleza, 4 testes rodando com sucesso. Agora vamos pegar o outro caso de teste aqui que tem no nosso problema aqui da maratona. E vamos ver se ele vai dar certo. Ele que me colocou 4 cadeias de caracteres. E eu tenho que ter como saída somente uma espécie. Vamos ver se vai dar certo isso aqui. Alerta de spoiler, não vai dar certo. Então vamos lá, vamos copiar. E vamos copiar os 4 cadeias de caracteres. E como saída aqui, eu espero que a resposta seja 1. O meu problema coloca aqui que a resposta é 1. Então tá, vamos rodar isso aqui de novo e ver se deu certo. Se eu rodar de novo aqui, uma falha. Ele não conseguiu fazer a asserção que 4 é igual a 1. Beleza, isso aqui está errado. É justamente nesse caso aqui que vai acontecer. Eu coloquei 4, como eu estou só retornando o tamanho dos vetores aqui, ele não vai realmente fazer essa remoção de coisas iguais. Vamos agora tentar resolver isso aí. Vamos lá no nosso arquivo alien.py, conta espécies, e eu vou fazer o seguinte. Primeiro eu preciso ordenar as minhas strings, até agora eu não ordenei elas, né? Então eu vou criar uma variável chamada DNAs ordenados, onde eu vou utilizar simplesmente o ordena DNA no meu DNA para todos os DNAs dentro do cadeia de strings que eu recebi. DNAs. Aqui eu vou ter os meus DNAs ordenados, está uma lista com meus DNAs ordenados. E para facilitar minha vida aqui, tem uma estrutura de dados no
no Python, né, que é o set, e ela não repete valores. Então a gente pode utilizar isso para remover valores duplicados aqui dos nossos DNAs. Então eu posso simplesmente criar um set com meus DNAs ordenados, com a minha lista de DNAs ordenados, e devolver o tamanho desse conjunto. Isso aqui deve me devolver a quantidade de DNAs únicos que eu tinha, ordenados. Então vamos rodar aqui e ver se funciona. Beleza, funcionou. 5 testes executados, todos dando certo. Agora, como eu falei que a gente tem que tentar cobrir o máximo possível de entradas, de situações, vamos criar uma situação onde eu tenha mesclado aqui. Eu tenho alguns caracteres iguais, só que eu tenho, por exemplo, aqui não vai ser AAA, vai ser BBAA e ABBA. Então eu tenho dois DNAs diferentes e eu tenho 4 entradas. E vamos ver se isso aqui vai funcionar. Certo? Isso aqui deve funcionar também. Funcionou. E assim eu vou testando todas as possibilidades que eu tenho. E no TDD eu vou vendo as possibilidades que eu possa ter no meu sistema. Eu coloco essa possibilidade num teste e testo. Se meu código der certo com esse teste, beleza, eu vou para a próxima possibilidade. Eu vou fazendo isso até que eu tenha a quantidade de testes que cubra a maior parte possível da minha situação. E se meu código por acaso não resolver esse problema, der erro em algum teste, eu vou lá no meu código, ajusto ele para passar nesse teste e caso ele dê esse ajuste faça com que ele não passe em algum teste anterior, eu vou tentando arrumar até que ele passe em todos os testes. Isso aqui num sistema maior vai ser um pouquinho mais sofisticada a situação, mas a ideia de desenvolvimento baseado em teste é essa. Você vai criando os testes e fazendo o seu código passar da forma mais simples possível. E à medida que você vai aumentando a quantidade de testes, cobrindo mais possibilidades que o seu software tem que resolver, você vai executando, vai desenvolvendo o seu software aos pouquinhos, beleza? Então hoje era isso aí. Criamos 2 testes parametrizados. Isso aqui é uma coisa legal que você consegue colocar várias entradas diferentes, aproveitando o mesmo método de teste. E fizemos ele passar com esses 2 métodos aqui para resolver aquele probleminha do DNA dos aliens. Então é isso aí, valeu, falou!